Mais uma vez, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós vamos para o momento da exposição do texto bíblico e eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmo, capítulo 16. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Desculpa, falei Salmos, mas é Provérbios, tá? Tá perto, a gente se confunde. Provérbios, capítulo 16, do verso 1 ao 3. Como eu cometi a falha, eu aguardo os irmãos encontrarem. Provérbios 16, verso 1. Todos encontraram? Amém? Vamos ler juntos. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção de cada um. Confie no Senhor, tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Pode se sentar. Eu quero relembrar com os irmãos a proposta que foi colocada para essa série de mensagens que nós estamos falando sobre projetar o nosso ano que está chegando. E nós temos dois pontos principais dessa série. E é importante a gente ter noção dos propósitos, das intenções, porque assim a gente consegue caminhar no entendimento do texto, na reflexão do que está sendo dito de uma maneira mais clara. A primeira proposta é fazer uma reflexão sobre temas que são indispensáveis para um ano vitorioso. Então, vão ser tratados aqui temas, questões, motivações e pontos relevantes que nós, cristãos, devemos, à luz das Escrituras, levar em consideração quando vamos planejar a nossa vida. E a segunda é entender que o Evangelho de Jesus não é um manual performático, ao mesmo tempo que nós podemos confiar que em Cristo podemos ser vitoriosos. Então, a Bíblia não está aqui disponível como um manual de instrução para a prosperidade, para a riqueza. A Bíblia é a palavra de Deus que nos leva ao arrependimento, que nos leva aos pés de Jesus, que nos leva à salvação. Somente as Escrituras. Mas apesar disso, com a riqueza, tanto das histórias, das experiências de homens sábios que estão descritas neste livro, e pelo simples fato de ser a palavra de Deus, nós já temos motivos suficientes para nos debruçar em qualquer detalhe que esteja nessa palavra. E muitas coisas são ditas e escritas neste livro que nos dão luz para a nossa vida, luz para o nosso caminho. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés. E se você tem medo de falhar ou errar no seu próximo ano, quem aqui tem medo de falhar e errar? A tristeza é saber que a gente vai falhar. Mas o bom é saber que nós temos as Escrituras para iluminar os nossos passos e fazer cada dia mais a gente falhar menos. À medida que a gente se debruça mais neste livro, menos a gente falha. Então, a Bíblia e o Evangelho de Jesus não é um manual para se ficar rico, para se alcançar bênçãos materiais, mas ao mesmo tempo em que existem instruções poderosas para a salvação, também existem instruções poderosas para uma vida do dia a dia, para coisas, questões mais pessoais, práticas no dia a dia. E isso também não torna algo mais ou menos relevante. É toda a palavra de Deus, ela deve ser exposta na sua totalidade. Amém? Amém? E antes da gente partir para a exposição desses 3 versículos, e parece que vai ser rápido porque são só 3 versículos, né? A gente já expôs texto aqui de Atos com 20 versículos, e a gente expõe versículo por versículo, e parecem ser 3 versículos, e parece que vai ser rápido. E a intenção é que seja o mais dinâmico possível.
Mas antes da gente partir para a exposição desses 3 versículos, nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Quando eu ouvi a mensagem no domingo e eu reouvi ela hoje novamente, algumas reflexões ficaram na minha mente. E alguns avisos são importantes antes da gente partir para esses versículos. Primeiro, a gente precisa separar sonho de projeto. E nesse contexto que nós estamos lendo na palavra, né, na questão de projetar, na questão de se programar, sonhar é algo que está muito na mente, assim, né? Eu sonho viajar para tal lugar, eu sonho fazer alguma coisa, eu sonho ter tal emprego, eu sonho chegar em tal ponto no meu ministério. Sonhar é muito utópico, está no imaginário, está intangível, você não pode perceber ele próximo. Sonho é algo que está distante. Projeto é algo que está prestes a ser concretizado. Projeto é uma coisa que está próximo de acontecer. E é a programação sua, pessoal, para que talvez um sonho se torne realidade. Mas sonhar e projetar são coisas diferentes. Apesar delas caminharem muitas vezes juntas, são coisas distintas. Então, quando nós vamos falar sobre projetar o ano de 2025, projetar a nossa vida, nós estamos pensando nos nossos sonhos e projetando dentro da nossa realidade. Nós estamos pensando no que nós gostaríamos que acontecesse, mas também pensamos no projeto direto do que pode acontecer de imediato, o que eu posso fazer agora, ao iniciar o próximo ano, para que os meus sonhos e os meus projetos aconteçam. E você pode pensar em sonhar, almejar coisas, mas nós aqui vamos falar de assuntos mais profundos do que talvez apenas sonhar, sabe aquele sonho assim, se eu ganhar na Mega da Virada, vou fazer alguma coisa assim. São coisas mais profundas do que isso, sabe? Nós estamos falando sobre projetar no âmbito familiar, nos relacionamentos, na dedicação ao Evangelho, ao reino de Deus, planejar até mesmo objetivos materiais e financeiros, mas de uma forma que não fiquemos distantes dos princípios da vida de um filho de Deus. Nós precisamos levar isso em consideração, nós vamos ver isso quando nós formos diretos ao texto. E seria uma mentira afirmar que na Bíblia existe uma fórmula, um manual, uma metodologia para a gente ganhar em todas as nossas investidas, para que todos os nossos planos e projetos se tornem realidade. O pastor Renan mencionou isso no domingo, eu quero reforçar. A Bíblia não é uma fórmula mágica para você ganhar sempre. Eu vou ler a Bíblia, no texto bíblico vai ter o segredo para eu ficar rico. Eu vou ler o texto bíblico, ler incansavelmente, vou descobrir lá nas entrelinhas como que Salomão foi o homem mais rico que passou pela terra. Irmãos, o segredo mais poderoso que existe na Bíblia é que Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos reconciliou consigo mesmo. Então, nós não vamos procurar aqui segredos. Quando a gente vai falar sobre planos, projetos, e quando a gente vai colocar a Bíblia nesse entorno, eu fico com muito receio, porque já ouvi muitas pessoas falando muita bobagem de como trazer a Bíblia para a sua vida pessoal. A palavra de Deus não deve ser usada para você enriquecer, a palavra de Deus deve ser usada para você encontrar Cristo e cada dia mais buscar a salvação. A Bíblia deve ser usada para transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. A Bíblia deve ser usada para transformar o nosso coração, sermos mais generosos. A Bíblia deve ser usada para nos colocar em condições equilibradas nos nossos relacionamentos. A Bíblia tem muitas utilidades e muitos ensinamentos. Então, não vai ter nenhum segredo para você ficar rico, porque você não vai vencer sempre. Aqui em 2024, você que projetou 2023, você conseguiu realizar todos os seus planos e projetos? Então seria uma mentira dizer para você que se você seguir esse ou aquele passo, você vai alcançar tudo. Não é esse o objetivo. Então, o tema central dessa mensagem é planejar com equilíbrio. E nós vamos encontrar dentro da exposição desse texto hoje alguns pontos relevantes para isso. E existem 2 tipos de pessoas quando se fala em
planejar e projetar, existe um grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que planejam tudo. Sabe aquela pessoa da planilha, do Excel, que fala assim, não, olha, na primeira semana eu vou fazer isso, na segunda semana aquilo, na terça eu vou vencer, vou ganhar, e aí na quarta, aquela pessoa que projeta tudo e confia plenamente em todo o seu projeto, uma pessoa que exageradamente projeta e projeta coisas o tempo todo. E existem um outro grupo de pessoas que são aquelas que não projetam nada. Aquela pessoa que fala, não sei que ônibus que eu pego, vou pegar o próximo ônibus, onde ele me deixar, tá valendo. Não é assim que uma vida equilibrada, que uma vida saudável de um cristão deve ser. O cristão não deve nem planejar tanto a ponto de não conseguir cumprir nenhum de seus projetos, como ele também não deve deixar de planejar as coisas. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio real entre o que nós projetamos e o que nós devemos agir. As pessoas que projetam demais, projetam, sonham, projetam, e aí às vezes no primeiro sonho que não acontece, no primeiro projeto que não funciona, a pessoa desiste de todo o restante. E aquela pessoa que não projetou nada, quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve. Então, a pessoa não projetou, quem quer ir para o céu? Se você quer ir para o céu, se o seu objetivo é chegar no céu, você sabe o que você precisa fazer, Cristo. Buscar Jesus, estar em Jesus, crer em Jesus. Agora, se você quer ir para o céu e você procura outra pessoa fora Jesus, você não está indo para o destino que você deveria. Então, se você sabe o que você quer, se você quer ser salvo, então você sabe o que você precisa fazer. Se você quer chegar em algum destino de uma viagem, você vai para Santos e pegar o ônibus para o Guarujá, você vai chegar numa cidade próxima, mas não vai chegar na cidade que você queria. Então, planejar é importante. E nós vamos ver isso de acordo com a exposição do texto. Esses são só os pontos iniciais para a gente pensar em como nós vamos encarar esses 3 versículos que são pequenos, mas que tem muita coisa para se falar deles. Vamos ao versículo 1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muitas pessoas desconsideram o Senhor quando vão planejar a sua vida. E isso mostra o quanto uma pessoa pode estar vivendo apenas um ambiente religioso e não uma vida cristã verdadeira. Quem está desconsiderando a vontade de Deus nos seus planos, desconsidera o Senhor da sua própria vida. Você pode planejar, mas você precisa pensar antes de planejar qual é o propósito da sua vida. Quem você é diante de Deus. Se você é só uma pessoa religiosa que vem ao culto para bater um cartão, uma carteirinha de um clube, então qualquer coisa que você for projetar, você desconsidera Deus. Mas se você se considera filho de Deus, se você se considera um cristão, se você se considera uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, você deve considerar o Senhor em todos os seus planos. E por que esse texto é importante de ser destacado? Por que é tão importante considerar o Senhor nos nossos planos? Primeiro de tudo, porque mostra quem nós somos. O cristão verdadeiro, qualquer plano que faz, leva a Deus em consideração. O crente, em qualquer coisa que vai fazer, ele diz, se Deus quiser, isso vai dar certo. E isso é importante, porque existem coisas que para o Senhor são importantes, mas que nós negligenciamos às vezes. E por que o tema é equilíbrio? Vocês querem ver comigo? Família é importante para o Senhor? Sim? A igreja é importante para Deus? Algumas pessoas, quando vão fazer o plano para a sua família, vão colocar coisas que levam a negligenciar o tempo de dedicação ao Senhor. E existem pessoas que, quando vão planejar o seu ministério,
desconsideram que a família é algo importante para o Senhor. E aí a gente cria dois grupos de pessoas no meio da igreja: aquelas pessoas que não fazem nada para o Senhor, não fazem nada para a obra, não projetam nada, nem no seu dia a dia, nem no seu dinheiro, nem no seu tempo de dedicação. A pessoa faz tudo primeiro, depois a igreja. Planeja e projeta mais a sua vida pessoal do que a sua dedicação a Deus. A igreja é importante para o Senhor? Então você deve levar em consideração a igreja quando você for planejar. Agora, existem pessoas que vão projetar coisas para o seu ministério e desconsideram que a família é relevante. E aí a pessoa gasta todo o tempo que tem, não dedica a sua família, não dedica o seu tempo para cuidar do seu casamento, do seu relacionamento com os filhos, do seu relacionamento com os pais. Não leve em consideração que mais importante do que qualquer ambição que você possa ter no seu ministério é a família que o Senhor te deu. E é por isso que hoje nós vemos tantos pastores se separando, nós vemos líderes na igreja se perdendo no caminho, abandonando a fé. É por isso que o tema é equilíbrio, porque se nós confiamos que Deus deve ser levado em consideração nos nossos planos, quando a gente olha para o ponto de planejar a nossa família, nós olhamos e falamos: é relevante que eu leve Deus em consideração. Quando nós vamos projetar o nosso ministério, é relevante que Deus seja levado em consideração. Quando nós vamos projetar a nossa vida financeira, é relevante que Deus esteja sendo considerado nesse projeto. E nós não vamos encontrar equilíbrio na nossa vida sem Deus. Nós não vamos encontrar equilíbrio na nossa vida sem a direção da palavra. Nós não vamos encontrar equilíbrio na nossa vida sem a direção do Espírito Santo. Então, se existem coisas que são importantes para o Senhor, e se existem planos e projetos que são relevantes para o Senhor, leve Deus em consideração. Tem um outro ponto nesse versículo que é importante destacar. Existem pessoas que planejam, parece algo bobo de ser dito no púlpito, mas é algo que se vê no dia a dia. Existem pessoas que planejam a sua vingança. Quer ver? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção, vai se arrepender. Existem pessoas que planejam a sua vingança, que planejam glória própria. Essas pessoas não estão levando Deus em consideração nos seus projetos. À medida em que nós consideramos Deus nos nossos projetos, nós nos rendemos ao perdão. Quem que eu preciso perdoar? Quem que eu preciso levar em consideração no meu coração? Então, quando você for projetar, lembre-se que o seu Deus é bom. E se você quer levar Deus em consideração nos seus projetos, não projete nada mal. Não projete nada que te leve para um caminho que não seja a bondade. Eu quero ler com vocês Tiago 4, verso 13 ao 17. Tiago capítulo 4. Diz assim: prestem atenção, vocês dizem: hoje ou amanhã iremos em determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem que será da sua vida amanhã? A sua vida é como névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Tiago dá uma orientação clara para a igreja. Olha, quando vocês forem se programar para fazer alguma coisa, não fiquem dizendo assim: a gente vai para tal lugar, vamos ganhar lucro, vamos fazer as coisas, e eu vou fazer, vou construir, vou fazer, e não levar Deus em consideração. Se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou projetar, e isso será para a glória de Deus. Então, à medida que você projeta a sua vida, projete para que os alvos que você quer alcançar sejam motivos de glorificar a Deus. Olha, eu tenho o sonho de ser promovido na empresa, e que isso seja motivo para a glória do Senhor. Eu tenho o motivo de ajustar a minha família, a minha casa, colocar a minha casa em ordem, que isso seja para a glória de Deus. Que nenhum dos nossos planos seja para nós nos orgulharmos
e nos projetar a nós mesmos, a nossa vontade, a nossa glória, porque aqueles que encontraram Cristo não vivem mais para si mesmos, vivem para a glória de Deus. Então quem vive para a glória de Deus não projeta glória para si, não projeta vitórias para si, projeta vitórias para Deus. Eu vou vencer ano que vem, se Deus quiser, e será para a glória dele. Amém? Eu finalizo a exposição desse versículo com uma frase que o pastor Renan mencionou domingo. Você perde a alma quando tem uma estratégia para tudo e não considera Deus como o Senhor da sua estratégia. Se nós projetarmos a nossa vida e a nossa estratégia muito bonita, muito bem planejada, mas nós desconsiderarmos Deus, provavelmente nós vamos perder a nossa alma. Verso 2 de Provérbios 16. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Nós precisamos considerar Deus nos nossos planos, porque Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. Fazer um exercício. Quem aqui se acha uma pessoa ruim? Quem aqui se acha uma pessoa ingrata? Vocês estão bonzinhos, no domingo o pessoal não quis responder isso não. A gente olha para nós, às vezes, e temos a consideração de que merecemos alguma coisa porque fazemos o bem, ou porque somos humildes, ou porque não fazemos tanto mal para as pessoas. Eu não sou tão mal assim, eu não sou tão ingrato assim. E às vezes a gente tem uma visão muito pessimista de quem nós somos, e às vezes nós temos uma visão muito otimista de quem nós somos. Mas a pergunta é: quem você é de verdade? Você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa ruim? Você é uma pessoa que faz o bem ou uma pessoa que faz o mal? A gente não sabe medir isso de verdade, mas Deus conhece o nosso coração no ponto de saber se nós somos bons ou ruins. Deus conhece a intenção do nosso coração, o Espírito de Deus sonda do nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Às vezes nós planejamos sem Deus e erramos porque nós não nos conhecemos. Você projeta coisas que você não quer, ou que você não precisa, que você acha que quer e acha que precisa, mas você não quer e não precisa. Geralmente a gente descobre que nós somos assim quando nós estamos no shopping e nós vemos aquela promoção do tênis vermelho com 40% de desconto, e você fala: eu preciso desse tênis. E aí quando você compra, coloca no pé, fica todo feliz, usa uma vez e esquece que ele existe depois. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós achamos que precisamos de coisas, nós projetamos alcançar e querer ter coisas, mas nós na realidade não sabemos nem o que nós precisamos de verdade. Mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se a intenção do nosso coração é boa e vai nos levar para alguma coisa boa. E é por isso que Deus deve ser levado em consideração no nosso projeto. Se você às vezes não sabe nem o que você quer alcançar na nossa vida, na sua vida, como que você vai fazer algum projeto sem Deus? Nós não vamos, como nós lemos em Tiago, nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. E o que nós devemos levar em conta nos nossos projetos? Daqui 50 anos você vai olhar para o que você projetou e o que você realizou dos seus projetos. O que você espera dizer de si mesmo? Que você fez isso tudo só por vaidade, ou você espera encontrar sentido no que você fez? Só é possível encontrar sentido no que você faz se Cristo estiver no que você está fazendo. Então, ainda que as pessoas se considerem boas, puras, o Senhor examina as intenções de cada um. E nós devemos confiar o nosso plano ao Senhor, porque Ele é capaz de nos abençoar, ao passo que nos mantém em paz e felizes. Nós nos achamos bons e planejamos, e Deus conhece o nosso coração. Mas quando nós olhamos para a realidade da nossa vida e descobrimos que a gente se conhece muito pouco, até aquela pessoa que já gastou bastante dinheiro com analistas, psicanalistas e psicólogos, se conhece muito pouco. Quando nós olhamos para nós e descobrimos que sabemos pouco de nós e que Deus conhece todo o nosso coração, faz todo sentido trazer Deus para os planos.
Quero ler Provérbios capítulo 10, verso 22. E Salomão, que está escrevendo esse texto, ele viveu o ápice de tudo que se pode viver, o ápice do poder, o ápice do dinheiro, o ápice do prazer, até também um ápice de comunhão com Deus. Depois ele deixou esse caminho, mas ele viveu no máximo das coisas tudo. E Salomão vai dizer: a bênção do Senhor traz riqueza, e ela não permite que a tristeza a acompanhe. Quem quer ser abençoado no ano que vem? Mas você quer ser abençoado com uma bênção que vai te deixar triste depois? Somente a bênção de Deus é capaz de nos enriquecer e ao mesmo tempo nos fazer felizes. A gente faz planos e projetos para coisas que a gente não quer, para coisas que a gente não precisa e para coisas que vão fazer mal para a gente. Quem já fez uma conta no cartão que sabia que não ia poder pagar? Às vezes a gente faz conta que a gente sabe que a gente não vai pagar. E não é só no cartão. É nos relacionamentos, é no ministério, é na família. Nós precisamos estar atentos ao nosso plano, porque se nós perdermos o que é relevante para Deus, para nós vamos perder o que Deus colocou de mais precioso para nós. Leve Deus em consideração nos seus planos para você não perder a sua família, para você não perder os seus relacionamentos. Leve Deus em consideração nos seus planos para que quando você enriquecer, isso seja bom, te traga paz e felicidade e não tristeza. Leve Deus em consideração nos seus planos porque Ele conhece o seu coração e porque só Ele sabe o que é bom de verdade para você. Amém? Vamos ao versículo 3. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui vale ressaltar esse termo bem-sucedido que está no versículo 3. No original, ele tem a palavra que está escrita no original, ela dá um sentido mais de estabilidade, constância. Olha, coloque Deus nos seus planos e os seus planos vão ser firmes, constantes. Vão ser bem-sucedidos nesse sentido. E o problema de ter a inconstância é que ninguém consegue viver feliz nela. Quem aqui nasceu antes dos anos 90? Poucas pessoas, é uma igreja jovem hoje. Eu não nasci, mas eu tive a oportunidade de estudar economia na faculdade. E o período mais terrível que se fala é o período da hiperinflação. Você acordava de manhã, o tomate estava valendo 1.000 cruzeiros e à noite ele estava valendo 10.000 cruzeiros. Então você pegava o dinheiro e desesperadamente você tinha que ir ao mercado comprar, porque tinha uma instabilidade nos preços. Você não sabia o que ia ser. Você não sabe o que vai dar no preço do carro, não sabe o que vai dar no preço do dólar. Essa instabilidade é horrível. É difícil se viver na instabilidade numa questão econômica. Imagine viver numa instabilidade, numa inconstância, numa inconsistência nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho. Se nós não confiarmos os nossos planos em Deus, nós vamos viver este período de que nós podemos viver o ápice de muita coisa, mas a gente pode perder muita coisa muito rápido. A gente pode se perder nos nossos planos. A gente pode ganhar algo que parece bom, relevante, mas vai se perder ao longo do tempo. E essa palavra, quando nós lemos bem-sucedidos, parece ter uma ideia de uma projeção, né? Uma projeção pessoal, você vai ser bem-sucedido. E o fato de olhar para este termo e entender que ele significa estabilidade e constância, nos dá uma reflexão de que ter projeção é legal, é bom, mas ser consistente é muito melhor. Eu vou usar um exemplo que vai calhar mais aos homens e para algumas meninas que gostam de futebol. Você prefere que seu time chegue e jogue bem todo ano, ou você prefere que seu time ganhe um campeonato em 1990 e depois você não veja mais nenhum título? Você prefere ver, mesmo que seja constante, consistente, aos poucos, construindo aos poucos, fazendo com decência, fazendo com dignidade, fazendo com que pode ser feito diante do que é certo. Ao invés de você se projetar e falar, nossa, eu cheguei até aqui, depois nada disso ter sentido.
Confie ao Senhor os seus planos e você vai ter estabilidade. Você vai ter estabilidade nos seus relacionamentos, estabilidade no seu ministério. A instabilidade faz a gente ter emoções muito curtas, mas fortes. A gente fica muito alegre, muito feliz, mas também a gente fica muito triste, muito decepcionado. Quando você é estável, quando você tem estabilidade nas realizações que você tem, a vida faz muito mais sentido. E caminhar com Deus é isso. Caminhar com Deus é constância. Constância na palavra, constância na oração, constância na dedicação ao Evangelho, constância nos relacionamentos. Colocar Deus no projeto é entender que casamento é para sempre, uma vida de relacionamento com os pais decente é para sempre. Deve ser constante, as coisas precisam ser constantes. E nós devemos levar isso em consideração, confiar os nossos planos a Deus, e Deus vai nos levar, mesmo que falando não às vezes para a gente, para planos que nos dê estabilidade. Salmo 122, verso 1, diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não é os que confiam no Senhor são cheios, adornados de ouro e bonitos como aquele objeto. Os que confiam no Senhor são firmes. Os que confiam no Senhor são constantes. Os que confiam no Senhor fazem os seus planos, confiam eles ao Senhor, e quando vem o tempo da adversidade, eles permanecem firmes, eles permanecem constantes. Nós não vamos ser bem-sucedidos porque os nossos planos dão certo, porque a maior parte dos nossos planos são muito difíceis de serem concretizados. A gente projeta 1000 coisas e às vezes a gente consegue cumprir uma durante um ano. Mas o mais importante é que confiar os nossos planos a Deus vai nos permitir ter consistência. Nós não vamos nos abalar diante das adversidades. Nós projetamos fazer alguma coisa, fazer uma viagem, e aí vem uma doença ou uma dificuldade financeira que nos impedem. E aí o que a gente faz quando esses planos forem abalados pelas dificuldades da vida? Desistir? Não. Nós somos como os montes de Sião. Nós confiamos no Senhor, nós não seremos abalados. Nós vamos permanecer firmes. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não são abalados, mas permanecem para sempre. Se você não levar em consideração o Senhor nos seus planos, muito provavelmente vai ser inconsistente. Se nós não levarmos Deus em consideração na hora de projetar o nosso ano, nós até podemos alcançar um ou outro projeto, mas eles não vão ter consistência, porque não vão fazer tanto sentido sem o Senhor. Isso eu digo para quem encontrou o Senhor de verdade. Se você encontrou o Cristo de verdade, você já deve ter percebido que sua vida sem Ele não faz sentido nenhum. Não faz sentido vir à igreja se não for pelo Senhor, não faz sentido ir trabalhar se não for para a glória de Deus, não faz sentido conquistar se não for para a glória de Deus, não faz sentido projetar se Deus não estiver no projeto. Então, diante desses 3 versículos de muita informação que Salomão deixou para nós no livro de Provérbios, nós precisamos entender esses 3 pontos. Vamos ler de novo Provérbios 16, verso 1, 2 e 3. Se coloque de pé, nós já vamos encerrar. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não desconsidere a dependência que você tem do Senhor. Segundo versículo: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie os seus planos em quem te conhece melhor do que você. E versículo 3: confie no Senhor, tudo que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Confie os seus planos ao Senhor para ser bem sucedido. Amém? Vamos orar, apresentar nosso coração ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo nos conduza em tudo que nós fizermos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que se importa conosco em todas as coisas, das coisas pequenas às coisas grandes. E é por ter confiança de que o Senhor conhece o nosso coração, sabe melhor das nossas vidas, do nosso futuro, Senhor, melhor do que nós mesmos. Então nós queremos entregar diante de Ti os nossos projetos, Senhor.
Entregamos diante de Ti, Senhor, os nossos planos, Senhor, que só fazem sentido se o Senhor estiver nos conduzindo. Que o Teu Espírito Santo dê clareza para os Teus filhos, onde o Senhor está nos nossos planos e onde o Senhor não está. O que nós devemos colocar e o que nós devemos tirar dos projetos da nossa vida, Senhor. E que o Senhor seja o único digno de louvor quando nós chegarmos lá na frente, alcançarmos as nossas vitórias, que o Seu nome seja engrandecido, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.